Câmara dos Deputados protocola pedido de CPI para investigar os institutos de pesquisas eleitorais. Procurador-Geral da República questiona novo poder do TSE para tirar do ar o que considera fake news das eleições. Licença maternidade passará a ser concedida apenas quando mãe e filho saírem do hospital. 500 milhões de pessoas que sofrem com rinite no mundo podem ser tratadas com vacinas. Maioria dos brasileiros tem mais medo que ladrões levem um celular do que a carteira. Empregadores reclamam de dificuldade para preencher vagas abertas de emprego. Esquema implantado no Mato Grosso do Sul deverá identificar e dificultar que alunos faltem na escola. E concurso divulga fotos que vão concorrer ao Prêmio Internacional de Mais Engraçadas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Existem vacinas e tratamentos para um problema de saúde que atinge 500 milhões de pessoas do mundo inteiro. É a rinite. Muita gente não sabe, mas pode procurar um especialista e parar de espirrar tanto e limpar o nariz com um lenço. Um espirro atrás do outro, nariz coçando, escorrendo e até os olhos ficam irritados. Quem tem rinite alérgica conhece bem os sintomas de cada crise, que chega com poeira, cheiros fortes e até a mudança de temperatura. Tudo isso pode literalmente tirar o sono de quem vive com a doença. A pessoa nasce com uma predisposição genética para desenvolver alergia. E ao passar do tempo, com o contato com os alérgenos, né, aqui no Brasil nós sabemos que o ácaro é o alérgeno mais prevalente, ela vai se sensibilizando com estes alérgenos e aí vai desenvolvendo a reação através da IgE específica, que é o anticorpo responsável pela reação alérgica na alergia respiratória, e aí vai desenvolvendo os sintomas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo todo têm rinite alérgica, uma doença que atrapalha e muito a qualidade de vida. Mas existe um tratamento que age diretamente na causa e, assim, proporciona a redução dos sintomas de forma significativa. É a imunoterapia, feita com vacinas para a alergia. A alergologista explica que antes do início do tratamento, o paciente é submetido a testes simples, porém precisos, para a identificação das causas. Uma vez diagnosticado, sim, este paciente tem rinite alérgica e ele mostra sensibilidade ao ácaro da poeira domiciliar, aí nós vamos pensar o quê? Nós sabemos qual é a causa e qual a consequência disso. Ele vai levar, essa reação alérgica vai levar ao processo inflamatório, que é o maior responsável pelos sintomas, né? E aí nós temos que pensar em tratar o processo inflamatório e a consequência desse processo inflamatório, que são as crises. E só depois da descoberta da causa, tratamento da consequência e prevenção da reincidência por meio do controle do ambiente para a redução de impacto alergênico é que a imunoterapia específica para a alergia respiratória é iniciada. Essas vacinas, elas funcionam estimulando o organismo, que vai modificar o padrão de resposta imunológica, diminuindo essa reatividade do paciente. Mas são várias aplicações. Todo o processo dura cerca de 3 anos. É um tratamento longo, demorado e eficaz quando bem indicado, né? O paciente tem que saber de tudo isso. E ele vai ficar sem sintoma? Não sei. Tem paciente que sim, fazendo tudo isso, ele fica totalmente controlado, né? E em algum período da vida ele pode ser reestimulado eventualmente e voltar a ter sintomas. Ele tem que ter essa consciência, né? E as crises nós vamos tratar com medicamento de crise.
Então, existe toda essa complexidade no tratamento de um paciente que tem rinite alérgica para a gente conseguir o êxito, que é deixar o paciente bem e praticamente sem sintomas ou sintomas esporádicos. O tratamento é complexo, elaborado, feito com extratos alergênicos importados. Portanto, o preço é alto. Mas, segundo a especialista, todos podem ter acesso, desde que haja indicação. E tem disponível no SUS, né, principalmente em hospitais universitários, e também na rede privada, pela saúde suplementar, ao reembolso, porque ele está previsto na tabela da ANS, né? Então ele tem, no rol da ANS, ele tem uma cobertura, sim, e acessível. O fim das restrições contra a Covid-19 fez com que casos de conjuntivite aumentassem na capital paulista, que está relacionado ao descuido da população, principalmente nos transportes públicos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, até setembro foram atendidas cerca de 38 mil pessoas com conjuntivite. No mesmo período do ano passado, foram registrados pouco mais de 25 mil casos e em 2020 foram 27 mil. De acordo com os médicos, o relaxamento do uso de máscaras e da higienização das mãos facilitam a contaminação, já que as pessoas tendem a tocar mais o rosto com as mãos contaminadas. A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, uma membrana que recobre a parte branca visível do globo ocular. A doença, que pode ser causada por vírus, bactéria ou até mesmo alergia, tem como principais sintomas a irritação e sensação de areia nos olhos, visão borrada, lacrimejamento, olhos vermelhos, dor ao olhar para a luz, secreção com pus, quando for conjuntivite bacteriana, ou secreção aquosa, quando a doença é causada por um vírus. Além disso, as pálpebras ficam inchadas. Os médicos afirmam ainda que os sintomas duram de 1 a 2 semanas e os cuidados variam de acordo com a causa da irritação. A princípio, as medidas sanitárias fundamentais são lavar as mãos com frequência, evitar coçar os olhos e não compartilhar itens como toalhas, fronhas e maquiagem. O STF decidiu hoje que a licença maternidade vai começar após alta hospitalar da mãe e do filho também. A medida deverá dar mais tempo para as mulheres cuidarem de quem acabou de chegar ao mundo. O STF decidiu, em sessão realizada no plenário virtual, que o prazo da licença maternidade passa a valer a partir da alta hospitalar da mãe ou da criança, o que acontecer por último. Isso vale para quando a internação for maior que 2 semanas. A lei trabalhista estabelece que a licença maternidade começa assim que a mãe se afasta para ter o bebê, o que pode ocorrer 28 dias antes da data provável do parto ou a partir do nascimento da criança. Ocorre que, em alguns casos, a mãe tem alta hospitalar antes da criança. Isso acontece especialmente em caso de nascimentos de prematuros ou quando o bebê tem alguma complicação. Segundo o Ministério da Saúde, 280 mil bebês nascem prematuros no Brasil. A decisão do STF cria um novo marco para o início da licença maternidade, o que dá mais tempo para a mãe e para o recém-nascido. Essa decisão ela foi tomada em suma devido à grande quantidade de nascimentos prematuros e de complicações de saúde após o parto, os quais poderiam resultar em grandes períodos de internação que englobariam dentro do período da licença maternidade, o que não vai mais acontecer. Por isso, deve ser considerado uma grande vitória, principalmente para o direito da mulher e para o direito da criança, pois é uma unicidade, mãe e filho. E é uma decisão que evita negligências com a criança no seu período mais sensível e cumpre e ressalva os seus direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao respeito e à liberdade de convivência familiar. O voto do ministro Edson Fachin foi acompanhado pela maioria dos ministros do STF. O Supremo julga ação movida pelo Partido Solidariedade, que afirma que o mesmo assunto apresenta diferentes decisões a depender do julgador.
Em 2020, o STF já havia dado uma decisão liminar nesse sentido. O número de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais quase dobrou em 20 anos. Segundo a Fiocruz, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Nos anos 2000, o índice de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais era de 9,1%. Esse número saltou para 16,5% em 2020. Os dados foram levantados pela Fundação Oswaldo Cruz, com base no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, 67,4% das gestantes tinham entre 20 e 34 anos em 2000. 2 décadas depois, essa concentração caiu para 57,8%. Para a Fiocruz, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Com isso, aumenta a necessidade do acompanhamento médico para o planejamento da gravidez e para amenizar os riscos até o nascimento do bebê. A hipertensão e a diabetes gestacional têm risco aumentado na mãe com mais de 30 anos. Já em relação à amamentação, a prática segue importante para o bebê independente da idade da mãe. O número de doações de sangue caiu em muitos hospitais. Uma situação preocupante. Só em setembro a queda foi de 30% no Instituto Nacional de Câncer. A situação é preocupante por causa da aproximação do período de férias e das festas de fim de ano, justamente quando a demanda aumenta. Segundo o INCA, até o momento, pouco mais de 7.000 doações foram feitas ao longo de 2022, 1.000 a menos do que no ano anterior. O Instituto Nacional de Câncer necessita de ao menos 70 doações por dia de todos os tipos sanguíneos para manter o estoque suficientemente abastecido. Para doar, é necessário apresentar documento com foto e os menores de 18 anos devem ter o consentimento formal do responsável. Também é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid estão aptas a doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas. Já quem teve contato com casos positivos pode doar após 7 dias do último contato. E veja a seguir, o Tribunal de Contas da União recomenda a suspensão do empréstimo consignado com dinheiro do Auxílio Brasil. E ainda, pesquisa identifica que a maioria dos brasileiros tem mais medo que ladrões levem celular do que a carteira. A maioria dos brasileiros tem mais medo de ter o celular roubado do que a carteira. A conclusão é de uma pesquisa do Instituto Locomotiva divulgada hoje. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. 86% dos entrevistados disseram ter mais medo de ter o celular roubado do que a carteira, justamente por causa da tecnologia. Hoje em dia as pessoas guardam a vida no celular, né? Além dos arquivos pessoais, tem também os aplicativos de banco, os dados bancários. E aí, em caso de roubo, o prejuízo pode ser enorme. 23% das pessoas que responderam à pesquisa disseram temer ter o celular roubado e o dinheiro retirado em transferências via Pix. 15% têm medo de ser forçados aí a fazer esse tipo de transação. E 13% disseram que mesmo sem a perda do aparelho, ainda temem golpes ou fraudes financeiras que utilizem o Pix para retirar dinheiro de suas contas. O estudo mostra que o medo de perder o celular em um assalto é mais comum entre as pessoas de maior poder aquisitivo, enquanto entre as pessoas das classes D e E, essa porcentagem chega a 79%, nas classes A e B, ela alcança 92%. A pesquisa do Instituto Locomotiva Banco 24 Horas aconteceu de forma totalmente online e entrevistou 1.182 pessoas de todas as regiões do país. A Operação Fronteira Legal apreendeu mais de 14 milhões de reais em mercadorias estrangeiras. A ação, coordenada pela Receita Federal junto com outras forças de segurança, fechou o cerco contra os crimes de contrabando e descaminho na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, no Mato Grosso do Sul. A
A Operação Fronteira Legal, deflagrada este mês pela Receita Federal, terminou com a apreensão de mais de 14 milhões de reais em contrabando de mercadorias estrangeiras, na faixa de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Foram diversas apreensões realizadas em barreiras montadas na área que compreende a cidade de Dourados e de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. É uma rota preferida, a porta de entrada para o contrabando e o tráfico de drogas que sai do território paraguaio para grandes centros brasileiros e até mesmo para o exterior. É importante a presença aqui da Receita Federal em trabalho conjunto com os outros órgãos de segurança pública da região, e é uma região que precisa muito da nossa presença em virtude da complexidade, do tamanho da fronteira, da extensão imensa de fronteira seca e diversas vicinais por onde passam ali diversos crimes. A gente procura estabelecer alguns pontos que a gente já conhece, estratégico que eles costumam utilizar para se movimentar com cargas proibidas, vicinais principalmente, estradas de chão que ficam mais escondidas e não passam por postos policiais ou por câmeras de monitoramento, enquanto a gente também conta aí com o apoio das polícias que já estão estabelecidas aqui para os locais normais de estrada, de rodovia, que a população conhece mais, onde tem ali as câmeras e são monitoradas, para fecharem o cerco no máximo de canais possíveis. A operação também foi realizada no período noturno, com agentes da Receita Federal, DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária Estadual e apoio logístico do Exército Brasileiro. As equipes utilizaram cães farejadores e toda a tecnologia disponível para monitorar estradas vicinais, utilizadas como corredores para o contrabando e tráfico de drogas. Em nossa operação, nós utilizamos também alguns equipamentos especiais que ajudam bastante, tanto para a segurança da nossa equipe, quanto para a seleção de alvos que vão ser abordados. Um deles é o drone Matrice 210, o mesmo drone que foi utilizado na busca ao assassino Lázaro, no ano passado no Goiás. E esse drone nos auxilia principalmente em vicinais e estradas de barro, onde a movimentação de madrugada é considerada suspeita, e já alerta a equipe muito antes daquele suspeito se aproximar, para que ela esteja preparada para fazer a abordagem correta. Dos 14 milhões em mercadorias apreendidas pela Receita Federal, 2 milhões foram de equipamentos eletrônicos e 1.700.000 em cigarros. Foram apreendidos ainda 74 veículos avaliados em R$1.500.000, 2,5 toneladas de defensivos agrícolas, 10,3 kg de skunk avaliados em R$309.000, 6,3 kg de pasta base de cocaína avaliadas em R$265.000, além de um veículo roubado que foi recuperado. Em conjunto com a Polícia Federal, aconteceu em Corumbá a maior apreensão de ácido bórico já realizada em território brasileiro. Foram 168 toneladas do produto, que é conhecido como escama mágica e utilizado para o refino de cocaína. As forças policiais do Departamento de Operações de Fronteira, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal apreenderam na operação 21 toneladas de maconha, 71 quilos de cocaína, 60 quilos de skunk e ainda munições para fuzil, 20 pessoas presas e 4 veículos recuperados. Além das barreiras, a operação ela foi feita em rodoviária, paramos caminhões dos Correios, Porto Seco de Corumbá, Trevos e também estradas vicinais. Em todo o território nacional, a média de apreensões em portos, aeroportos e durante operações é de mais de 3 bilhões de reais por ano. Mas em 2021, o número ultrapassou a marca de 4 bilhões e meio de reais. Pelos resultados expressivos que tivemos durante todo esse período aí da operação, a gente verifica que há uma grande importância de todos os órgãos de segurança e fiscalização trabalhar em conjunto para combater os crimes de fronteira. De um lado, a queda de desocupados no Brasil. Do outro, quase 10 milhões de desempregados. Uma conta que não fecha, porque as vagas em aberto demandam experiência e a escassez de profissionais qualificados. Com a retomada da economia, empresários estão aflitos com a falta de mão de obra qualificada para atender os clientes. Nos últimos 12 meses, só o setor de bares e restaurantes criou mais de 1 milhão de vagas. Mas para funções que demandam algo mais específico.
Por isso, algumas manobras precisam ser feitas para equilibrar questões de salários com funcionários que têm ou não experiência no ramo. Um exemplo é aumentar o salário do chefe de cozinha e manejar escalas de atendentes e garçons veteranos e inexperientes. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostrou que quanto mais especializada a função, mais difícil fica de encontrar o profissional. Dentre os mais requisitados, o padeiro lidera o ranking com 72% de respostas, depois o sommelier, com 71%, e o chefe de cozinha, 62%. Foi apontado também que 45% dos empresários pretendem contratar mais funcionários até o fim do ano, devido ao otimismo pela Copa do Mundo e as próprias festas de Natal e Ano Novo. Em contrapartida, 99% afirmaram que tem algum grau de dificuldade na seleção, um reflexo de uma desorganização econômica que vem desde a pandemia. De cada 10 garçons, copeiras, recepcionistas, ajudantes e bartenders, 8 tiveram seus contratos cancelados logo no início, fazendo com que boa parte fosse para outras áreas ou regiões do país, levando sua expertise no trabalho. E essa falta de mão de obra adequada se repete com frequência em outros segmentos do setor de serviços, que é o maior e mais importante da economia brasileira. Em cada caso, há um tipo de profissional em falta. Em hotéis, há procura por recepcionistas bilíngues e guias com experiência. No setor de eventos, por técnicos de som e luz. E a situação atinge tanto trabalhadores como fornecedores, já que muitos produtos tiveram um aumento exorbitante de preços, ou porque as portas foram fechadas, ou houve queda de produção. Atualmente, o volume de serviços prestados no Brasil continua em expansão, com crescimento de 0,7% em agosto, na comparação com julho, e na interanual, o setor registrou a 18ª taxa positiva consecutiva, com alta de 8% em relação a agosto de 2021. Para economistas, a política monetária demora para impactar a atividade, e a atividade demora para atingir o mercado de trabalho, fazendo que a expectativa de desemprego termine o ano num bom patamar. E diante outra expectativa de que o Banco Central dos Estados Unidos possa desacelerar o ritmo de aumento da taxa de juros do país, o dólar encerrou a semana no mercado financeiro em queda de 1,36%, cotado em R$ 5,14 na venda. É a menor cotação desde 22 de setembro. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,35% aos 119.928 pontos. O Tribunal de Contas da União sugeriu que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil seja suspenso. A justificativa é o possível uso do benefício como forma de interferir politicamente nas eleições presidenciais. A Caixa Econômica Federal terá 5 dias úteis para explicar o motivo de realizar o empréstimo consignado em outubro, durante o primeiro e segundo turnos das eleições. Beatriz, quando nós pensamos em inovações tecnológicas, logo lembramos dos filmes antigos que retratavam o futuro com carros voadores, robôs, teletransporte, coisas assim inimagináveis e que pareciam assim inalcançáveis também, né? É verdade, Jaqueto, mas essa tecnologia vai muito além. Ela é um grande exemplo, é a inteligência artificial, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, é uma evolução que poderá nos ajudar em diversas esferas sociais. Inteligência. Até poucas décadas atrás, os cientistas entendiam que era algo único e exclusivamente animal, por ser tratada com definições simples como lógica, imaginação, memorização, comunicação, enfim, tudo o que envolvia a funcionalidade de nosso cérebro. Contudo, a tecnologia fez com que o homem transpusesse o que entendemos de inteligência para as máquinas. Atualmente, a inteligência artificial não se trata de um único sistema capaz de resolver todos os problemas propostos a ele, seja no ramo científico ou acadêmico. A tecnologia chamada de Lambda da Google, por exemplo, é capaz de manter conversas que tomam caminhos mais imprevisíveis, algo mais próximo de um diálogo entre humanos.
Há poucos meses, o engenheiro da empresa de tecnologia, Blake Lemoine, se assustou ao dialogar com a inteligência artificial e afirmou que identificou sentimentos na máquina. Lemoine foi demitido pela Google poucos dias depois. Outra utilização da tecnologia são as criações artísticas, com a produção de imagens a partir de frases. Os sistemas chamados de DALL-E 2 e Midjourney fazem isso com perfeição. Uma de suas imagens mais famosas saíram de frases como "o futuro do mundo transformado pelas inteligências artificiais". Mas esse tipo de inteligência não será utilizado apenas nos campos artísticos e virtuais. Com o 5G, a inteligência artificial tem se mostrado essencial para viabilizar a construção de novos modelos de negócio no campo, promovendo transformações e contribuindo para uma produção mais sustentável. Isso significa promover segurança alimentar e agilizar processos que possibilitam gerir a agropecuária de forma mais ecológica. Na economia, ela pode ajudar a reduzir os custos ao diminuir o tempo de serviço, otimizar os processos, prevendo e mitigando o erro humano e aumentando a geração de renda devido à velocidade e ao maior controle dos processos. Já na saúde, a inteligência artificial pode ser usada para melhorar formulações de medicamentos e análises de DNA que podem impactar positivamente a qualidade das vidas humanas. Sem contar que pode prever doenças e aumentar a precisão de tratamentos. A inteligência artificial deixou de ser uma visão futurista para estar no presente, sendo implementada com sucesso em diversas esferas sociais. Mas mesmo com tantas questões, a única certeza até aqui é que nossas vidas jamais serão como antes. E veja a seguir, Procuradoria-Geral da República questiona aumento do poder do TSE para questionar fake news eleitorais. E ainda, deputado protocola pedido de instalação de CPI para investigar institutos de pesquisas na Câmara Federal. Faltando pouco mais de uma semana para as eleições, os candidatos à presidência da República decidiram intensificar as campanhas no sudeste do país. Mais informações direto de Brasília com Jaqueline Fonseca. O presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu a agenda nesta sexta-feira em São Paulo. Pela manhã, se reuniu com lutadores em um clube de artes marciais e à noite concedeu entrevista a um pool de emissoras. Essa entrevista seria um debate, mas o candidato do PT disse que não iria participar. Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, cumpriu a agenda em Minas Gerais. Pela manhã, participou de caminhada em Teófilo Otoni e à tarde no município de Juiz de Fora. À noite, participou de live com o deputado André Janones, ex-candidato à presidência da República pelo Partido Avante. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, protocolou hoje na Câmara o pedido de instalação da CPI para investigar os institutos de pesquisas eleitorais. O documento é subscrito por 179 parlamentares, 8 a mais que o mínimo necessário. Segundo o parlamentar, o objetivo da comissão, conforme o projeto, será de investigar o uso político de institutos de pesquisa eleitoral para influenciar o resultado das eleições em favor de determinados candidatos, partidos ou espectro político. Agora, caberá ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, fazer a leitura do documento em plenário para autorizar a abertura da comissão parlamentar de inquérito. Ao contrário da investigação do Senado, que também conta com o número mínimo de assinaturas, a expectativa é que a CPI da Câmara tenha seguimento, já que o próprio Lira sinalizou à base do governo que pretende ler o requerimento de Jordi logo após o término do segundo turno. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recorreu hoje ao STF contra a decisão do TSE que aumentou os poderes do tribunal na reta final de campanha
sobre as publicidades consideradas falsas ou fake news. Segundo Aras, apesar do objetivo do STF de preservar a integridade do processo eleitoral, a suspensão total de atividade de perfis, conta ou canais em redes sociais configura censura prévia vedada pelo texto constitucional. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, disse que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, está ultrapassando os limites de sua autoridade e prevaricando ao atuar como investigador, denunciador e parte ofendida. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Mourão afirmou que compete ao STF dar um freio em Moraes. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu pedidos de reforço das forças federais para o segundo turno das eleições. Os estados acionaram a Corte para garantir a segurança nas eleições. Pelo menos 7 estados acionaram o Tribunal Superior Eleitoral pedindo apoio de forças federais para atuar no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. As principais justificativas para esses pedidos foram relacionadas à segurança e também à dificuldade das zonas eleitorais no transporte das urnas. De acordo com a lei, a ajuda da Força Nacional de Segurança ou das Forças Armadas pode ser solicitada pelos juízes eleitorais sempre que for necessário assegurar o direito do eleitorado de exercer a cidadania por meio do voto e escolher os representantes com tranquilidade. Os estados que solicitaram o apoio são Ceará, Tocantins, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Mato Grosso. Até o momento, 222 municípios já solicitaram esse reforço, mas o número pode aumentar até o dia da votação. No primeiro turno, a Segurança Eleitoral pediu reforço na segurança para 453 municípios, em um total de 11 estados. Estas eleições estão sendo marcadas por assédio eleitoral por parte de muitos empregadores. Em Mato Grosso do Sul, 6 casos foram registrados pelo Ministério Público do Trabalho. 2 denúncias viraram inquérito. O Ministério Público do Trabalho aqui do estado já recebeu 6 denúncias de assédio eleitoral. 2 denúncias viraram inquérito e estão em sigilo. O procurador ou a procuradora que receber essa investigação, se ele chegar à conclusão de que realmente há essa irregularidade, ele pode propor a assinatura de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para que a pessoa regularize, a empresa regularize a situação, né, podendo prever uma multa, no caso de descumprimento, e também um dano moral coletivo. Né? Ou então, se por acaso for essa solução que o promotor natural encontrou e a empresa não concordar, aí resta o ajuizamento de uma ação civil pública. Nesta semana, a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público do Trabalho se reuniram para prevenir e reprimir o assédio eleitoral. Neste sentido, todos assinaram uma recomendação coletiva voltada para o setor produtivo. A vice-procuradora-chefe alerta sobre a proibição do uso de propaganda eleitoral no ambiente de trabalho. Não é permitida a utilização de propaganda partidária, camisetas, botões no ambiente da empresa, justamente para preservar essa liberdade partidária. Nós temos aqui um canal de denúncia, que é o www.mpt.mp.br, em que há uma aba chamada Denuncie. Nosso sistema é suficientemente seguro para o denunciante ficar tranquilo que ele pode fazer essa denúncia de forma sigilosa. O Ministério Público do Trabalho afirma que este é um típico caso de assédio eleitoral, onde o empregador tenta convencer o funcionário de votar ou não em determinado candidato. O empregador ele pode ter prepostos, e os prepostos, as pessoas que falam em nome dele dentro da empresa, fazerem o assédio. E isso também ele fica responsável. Então, o empregador, a empresa, é responsável pelos atos de seus prepostos, dos seus chefes de setores, dos seus encarregados. Steve Bannon, um dos principais estrategistas políticos do ex-presidente Donald Trump, foi condenado a 4 meses de prisão por desacato ao Congresso dos Estados Unidos. Com a sentença, ele se torna a primeira pessoa a ser detida por esse tipo de crime no país.
A acusação, da qual o republicano foi considerado culpado em julho, refere-se à sua recusa em cooperar com a comissão que investiga a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021. Nesta sexta-feira, o ex-presidente Donald Trump foi intimado a depor na comissão até 14 de novembro. O Departamento de Justiça almejava uma sentença de 6 meses e multa de $200 mil, mas o juiz aplicou o valor de $6.500. Bannon tentava a liberdade condicional e pediu que a sentença fosse adiada enquanto aguardava seu recurso. Mas o juiz federal dos Estados Unidos, Carol Nichols, disse que o ex-assessor de Trump não terá que cumprir sua sentença até que o recurso de sua condenação termine. Apesar de ressaltar a gravidade dos atos de Bannon e defender a comissão que investiga a invasão do Capitólio, o juiz afirmou que o réu, embora não tenha demonstrado sinais de remorso, cumpriu as determinações dele no processo, o que pode ter ajudado a amenizar a sua pena. O presidente da Ucrânia fez um alerta preocupante. Volodymyr Zelensky anunciou que a Rússia planeja explodir a represa de uma grande hidrelétrica no sul ucraniano, depois de ter destruído a metade da capacidade de energia em todo o país. A usina hidrelétrica de Nova Kakhovka está localizada no rio Dnipro, que corta a Ucrânia. Explodir o reservatório poderia provocar a inundação de 80 vilas e cidades no sul do país, incluindo Kherson. O alerta foi feito hoje pelo presidente Volodymyr Zelensky numa videochamada para o Conselho Europeu. Zelensky pediu para que líderes europeus e de todo o mundo tomem medidas para evitar o que seria um desastre de larga escala. O Kremlin nega que os russos estejam preparando uma explosão na usina e acusa a Ucrânia de matar 4 pessoas, incluindo jornalistas, em um bombardeio de uma ponte na noite de ontem em Kherson. O suposto plano russo vem à tona no momento em que a Ucrânia avança para recuperar o controle da região de Kherson, ocupada pelos russos desde o início da guerra. As autoridades locais nomeadas por Moscou pretendem retirar até 60 mil civis e levá-los para a Rússia. Kiev descreveu esse deslocamento populacional como uma deportação em massa, que busca mudar a composição do território ocupado. Enquanto isso, o ministro de Energia da Ucrânia disse que só essa semana os russos destruíram metade da capacidade de produção das usinas termoelétricas do país. Foram mais de 300 ataques aéreos a infraestruturas de energia desde o dia 10 de outubro. O mundo acompanha a grave crise política e econômica no Reino Unido, agravada com a renúncia da primeira-ministra Liz Truss, depois de ficar apenas 45 dias no poder. O Reino Unido pagou juros recordes por suas emissões de títulos da dívida em setembro, em um cenário de aumento da inflação e queda nas vendas no varejo, em meio à crise política e econômica do país. Em um momento de incerteza que se aprofundou com a renúncia da primeira-ministra Liz Truss, os indicadores econômicos refletem a instabilidade política. Os juros da dívida britânica alcançaram 7 bilhões e 700 milhões de libras em setembro. O valor é 2,5 bilhões a mais do que no mesmo período de 2021, o nível mais elevado desde o início da série de estatísticas mensais em 1997. O Escritório Nacional de Estatísticas informou em um relatório que, desde meados do ano passado, a carga da dívida do Estado aumentou consideravelmente, mas não por um aumento da dívida, e sim, em grande medida, devido à inflação. Em meio ao caos e incerteza política, o país registra os piores índices de inflação do G7, com um aumento de mais de 10% dos preços ao consumidor, crescimento nulo, crise energética e aumento do custo de vida. Este cenário pesou consideravelmente no consumo e as vendas no varejo caíram 1,4% em setembro, na comparação com agosto, mês em que a queda foi ainda mais acentuada e registrou menos 1,7%. E veja a seguir, sistema implantado no Mato Grosso do Sul deverá identificar e dificultar que alunos faltem às aulas. E veja também,
Saiu a relação das fotos que vão concorrer ao concurso internacional das mais engraçadas. A Polícia Federal prendeu hoje 4 pessoas integrantes de uma quadrilha que fraudava o registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, conhecido como CAC, para obter armas e vender ilegalmente. De acordo com a PF, os criminosos usavam as redes sociais para captar clientes. Os agentes cumpriram ainda 37 mandados de busca e apreensão e 11 ordens de suspensão de atividades econômicas, atingindo clubes de tiros e lojas de armas em 3 estados: Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Caruaru, em Pernambuco, onde as investigações tiveram início em 2021. Na ocasião, foi apurado que um clube de tiro e uma loja de armas de um mesmo grupo que dava cursos, serviço de conserto, manutenção e customização de armas de fogo não tinha licença da Polícia Federal para atuar como armeiros. Para isso, eram usados documentos falsificados em nome de armeiros legalmente credenciados, mas que não tinham vínculos com a loja e o clube de tiro. Em Maceió, capital alagoana, o alvo da operação foi uma loja de armas, onde uma pessoa foi presa e documentos foram apreendidos. Segundo a PF, durante a investigação foi identificado uma grande organização criminosa que falsificava documentos de CACs, dando aparência legal, tanto para o comércio quanto ao porte ilegal de armas. No cumprimento dos mandados, foi verificado que o esquema era operado através de registro de cidadãos mediante declarações falsas de que seriam caçadores, colecionadores ou atiradores esportivos, para possibilitar a compra e o porte de armas de fogo de maneira ilegal. A operação vai prosseguir para identificar outros envolvidos e apurar a execução de fraudes contra os sistemas dos órgãos públicos de fiscalização e controle. Um casal foi feito refém dentro do próprio carro de luxo na cidade de São Paulo. Após 3 horas de negociação, a Polícia Militar conseguiu libertar as vítimas. O homem e a mulher foram abordados pelos criminosos por volta das 6 da manhã, na zona norte da capital. Os assaltantes exigiram que eles fizessem transferências bancárias pelos celulares. Testemunhas notaram uma movimentação estranha e avisaram a polícia, que passou a perseguir o veículo. Imagens de câmeras de segurança mostram parte dessa perseguição. No vídeo, é possível ver 2 viaturas policiais se aproximando, quando o carro bate num ônibus e depois em outro automóvel. Em seguida, 2 policiais trocam tiros com os criminosos. 2 deles conseguiram fugir. Enquanto isso, um outro criminoso armado continuou dentro do carro roubado, mantendo o casal refém. Além das viaturas que estavam no local, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais, especializado em solucionar sequestros com vítimas, passou a negociar a liberação das vítimas e a rendição do bandido. Um robô da corporação também foi usado na operação, para atender alguns pedidos do bandido, como levar água e alimentos até o carro. Depois de 3 horas de negociação, o casal foi liberado. O criminoso, que estava ferido, deixou o automóvel, se rendeu e foi preso. Ele já tinha passagens criminais por roubo e estava preso cumprindo parte da pena. Em setembro desse ano, ele recebeu o benefício de saída temporária, mas não voltou à prisão. Um sistema integrado da rede estadual de ensino permite identificar estudantes que não estão indo às aulas, prevenindo assim o processo de abandono e a evasão escolar. Em 2021, dos cerca de 210 mil matriculados na rede estadual de ensino, 15.120 abandonaram a escola no ensino fundamental e médio. A maioria, 3,8%, na zona rural. Descobrir o que leva um aluno a não comparecer mais às aulas, muitas vezes, é um desafio para a direção, diante de um quadro numeroso de matriculados. A educação é um direito previsto na Constituição e o abandono escolar sempre foi uma grande preocupação. Pensando nisso, a Secretaria Estadual de Educação, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, aprimorou o sistema de busca ativa, que identifica possíveis problemas antes que o aluno deixe de vez a escola. O sistema, que antes era manual, passou a ser digital,
Cada diretor tem acesso aos dados de sua escola. É possível monitorar o sistema informatizado de presença de cada aluno, lançado pelos professores. O sinal de alerta surge se o aluno que estuda em um único período tiver mais de 30 faltas e mais de 45 faltas se estudar em período integral. Desde que a ferramenta foi aprimorada, 214 notificações foram identificadas em 20 escolas do estado. Elas ainda não significam abandono. Ainda. Como a ação ela é essencialmente de prevenção, então o sistema ele já notifica, né, o diretor, então ele aparece ali para o diretor uma necessidade de iniciar o seu processo de busca ativa escolar. Depois de esgotados os recursos pedagógicos para evitar o abandono escolar, a direção ainda conta com outros meios para entender o que levou o aluno a deixar a sala e trazê-lo de volta. Um dos caminhos é o conselho tutelar. A escola, houver a necessidade, encaminha para o conselho, então ela consegue verificar quais são as ações que o conselho está desenvolvendo e, da mesma forma, o conselho encaminhar para o Ministério Público, da mesma forma, verificar o que é que o conselho tutelar está entendendo ali necessário fazer em relação àquele estudante que, porventura, esteja faltando. Projetar uma casa com 40 metros quadrados buscando conexões com a natureza. Esta é a proposta de estudantes do primeiro ano de Arquitetura e Urbanismo em Mato Grosso do Sul. As paredes são todas em MDF, mas outros materiais também foram utilizados nestas duas casas simuladas, que fazem parte do projeto Casa do Estudante, produzido por alunos do primeiro ano de Arquitetura e Urbanismo da Unigran. A Giovana é acadêmica responsável por um dos projetos e conta como foi desenvolvido. Cada aluno faz uma proposta, a professora entrega, fala que nós temos que fazer uma casa para estudante, no máximo 40 metros quadrados construídos, o terreno definido por ela. E aí a gente faz, cada aluno faz o seu projeto de casa, a gente projeta uma casa mesmo e no final temos uma votação e a casa escolhida é a casa construída. Daí os alunos se envolvem todos ali e ajudam a construir essa casa do aluno. Cada casa tem 40 metros quadrados e o tema deste ano é biofilia. Os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo foram desafiados a projetar cada um dos ambientes. Sala, quarto, cozinha, banheiro e áreas de serviço e lazer. Tudo isso estruturado com elementos vivos que remetem à natureza. As plantas espalhadas pelas casas dão um charme especial. E a gente aprende a mexer, aprende a trabalhar em equipe, a ter ali o projeto, a coordenar os ambientes, os grupos, tudo aí a gente tem que ficar sempre de olho. E colocar já em prática todos os conhecimentos teóricos ainda no primeiro ano da faculdade é com certeza uma experiência bem importante, tanto para o período acadêmico quanto para o futuro profissional. Ele vai vivenciar todas as atividades profissionais futuramente, então ele já no começo ele já tem noção na prática, né, o que é trabalhar em equipe, o que é ser escolhido e a outra turma ter que ajudá-lo a construir aquilo que ele projetou. Então as dificuldades de trabalho em equipe, isso na vida é assim mesmo. Então é a prática da vida já no primeiro ano de faculdade. A visitação na Casa do Estudante é aberta ao público e os projetos estão no saguão do Bloco de Comunicação da Unigran até sábado, dia 23. A seleção brasileira enviou para a FIFA 55 possíveis nomes de jogadores para defender o país na Copa do Mundo do Catar, que não foram divulgados ao público para não gerar expectativa nos jogadores e questionamentos por parte da imprensa. A lista oficial com 26 jogadores convocados, que obrigatoriamente tem que ser entre esses 55 nomes, será divulgada no dia 7 de novembro. Há quase um mês da abertura oficial do torneio, a caminhada rumo ao Hexa começou a tomar forma. A comissão técnica monitora cerca de 4 jogadores por posição. Alguns setores já estão bem definidos, como a relação de goleiros, com Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras. Mas em outros casos, como a zaga, a disputa para cravar uma vaga na Copa ainda é grande. Mas a maior dúvida mesmo para o técnico Tite, assim como para os torcedores, é no ataque. Enquanto Rafinha, Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison e Gabriel Jesus parecem estar com presença garantida no Catar, Pedro, Firmino e Matheus Cunha brigam entre si para estar entre os 26 escolhidos pelo professor Tite.
No dia 14 de novembro, a comissão técnica e os jogadores convocados se reunirão em Turim, na Itália, para começar a preparação final para o Mundial. Após 5 dias de treinamento, a locomotiva verde-amarela embarca rumo ao Catar. A estreia do Brasil será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Um concurso vai eleger a foto mais engraçada da vida selvagem em 2022. Os cliques já estão disponíveis para votação até 27 de novembro e os vencedores serão anunciados dia 8 de dezembro. Dentre os melhores cliques desse ano estão 2 pinguins. Enquanto um parece dançar fazendo um cosplay do filme Happy Feet e os Pinguins, o outro observa atentamente o amigo desfilar sua performance. Um forte candidato também é esse esquilo, que foi flagrado no meio de um pulo fazendo caras e bocas. Já esse outro felino parece que não estava tão atento ao percurso e acabou dando de cara com o tronco de uma árvore. Nessa outra imagem, esses 2 peixes foram tietados com uma cara não muito boa, que faz lembrar quando abrimos por engano a câmera frontal do nosso celular e tiramos uma selfie. Já essa zebra, pelo jeito estava com pressa, correndo em meio à savana, e acabou tropeçando e caindo nas próprias pernas. Outro concorrente ao prêmio é esse guaxinim, que posou para a foto e deu até um tchauzinho e um sorriso. Parecia saber que sua pose lhe renderia uma vaga na disputa pela foto mais engraçada do ano. O concurso é popular e qualquer pessoa pode escolher sua foto preferida no site comedywildlifephoto.com. Em um hotel em São Paulo ocorreu a recepção comemorativa da Data Nacional da República da Coreia. O evento foi realizado pelo Consulado Sul-Coreano. O evento teve apresentação de dança tradicional coreana e apresentações da arte marcial tradicional do país, o Taekwondo. Após todas as cerimônias, ocorreu um momento para uma foto comemorativa do grupo e depois um banquete, incluindo comida tradicional coreana. Imagens lindas de um país exuberante que sempre surpreende a gente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.